Bom dia, amigos e amigas que me ouvem, irmãos e irmãs que me ouvem nesta manhã. Eu quero falar sobre o tema o que tem valorizado, o que você tem valorizado na tua vida. O texto está em São Lucas capítulo 15, do versículo 8 ao versículo 10, que diz assim: Ou ainda, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne suas amigas e vizinhas e proclama: Alegrai-vos comigo, porque agora achei minha dracma perdida. Eu vos asseguro que, de igual modo, há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Obviamente, esse texto está falando de arrependimento, pecador, de uma senhora que perdeu uma moeda dentro de sua casa e que fez de tudo para encontrá-la. Tá? E depois que encontrou, fez uma festa, se alegrou com as suas vizinhas, com as suas amigas. A parábola da moeda perdida. Mas aqui fala do valor, o valor que aquela mulher dava para aquela moeda, ou deu para aquela moeda. E o que de fato você tem valorizado na tua vida? A teoria dos valores. Alguém escreveu: as coisas existem, os valores valem. Quais são os valores que você mais preza? Um valor pode ser mais importante que a sua própria vida. Muitos preferem morrer que perder a honra, que é um valor. No grego, a palavra axis, precioso, valioso. Eu quero fazer uma analogia entre os valores mais cobiçados pelo mundo com o que acredito que Jesus Cristo pensava dos mesmos. Quais são os valores mais estimados pela sociedade? Sociedade esta norteada pelo sistema vigente. Coloquei em ordem. A. Ter dinheiro, possuir coisas, posses. B. Ter beleza exterior, ser bela ou belo. E C. Estar em evidência, estar no topo, ter status. Todas essas coisas dão uma sensação de poder. Quem não quer ter dinheiro e possuir coisas? Acontece que muitas pessoas, elas são capazes de dar a vida, elas são capazes de passar por cima de outras pessoas, elas são capazes de manipular outros seres humanos, de prejudicar outros seres humanos para possuir dinheiro. Tem pessoas que vivem uma vida de cobiça, querendo e querendo e querendo e querendo cada vez mais ter posses. E quando conseguem uma coisa, aquilo já não é o suficiente, já querem uma melhor e querem uma melhor e querem uma melhor. Não conseguem se contentar. Tá? Esse é um dos valores, é o dinheiro, é o mamon. Quem não precisa de dinheiro? Afinal, todos nós temos que pagar nossas contas. Conta de água, conta de luz, conta de internet, telefone. Precisamos de dinheiro, mas não podemos ser escravizados pelo dinheiro. Não podemos e não devemos. Quem não quer ter beleza exterior? Quem não quer ter beleza exterior? Ser bela ou belo? É incrível quando você olha hoje, principalmente esses atores de novela, enfim, astros de Hollywood, pessoas que já estão lá com 60, 70, 80 anos, mas você olha a fisionomia deles, de uma pessoa de 20, 30, 40 anos, quem sabe. Porque já fizeram várias plásticas. São formas de ir enganando, sabe, o tempo. Beleza exterior. Fazem de tudo para se mostrar um corpo bem formado, um corpo enxuto, ou como dizem, sarado, tá? Beleza exterior.
E o status? Por conta desse dinheiro, por conta dessa beleza exterior, gostam de aparecer na mídia, de se mostrar na mídia. Enfim, as pessoas dão muito valor para essas coisas, muito valor. E o sistema, ele escraviza, mostrando cada vez mais estas coisas, apontando cada vez mais para essas coisas, ensinando que essas coisas são de fato importantes. O que penso que Jesus Cristo pensava e que importância ele dava para esses valores? Vamos ver lá em Lucas capítulo 9, versículo 58, que está escrito lá em Lucas 9, 58. A partir do versículo 57. Quando estavam andando pelo caminho, uma pessoa declarou a Jesus: Eu te seguirei por onde quer que andares. Versículo 58. Mas Jesus lhe replicou: As raposas têm tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Onde era a casa de Jesus Cristo? Onde era a casa de Jesus? Jesus, quando andava em Jerusalém, ele ficava mais tempo no Monte Getsemane. E por que ele ficava mais tempo no Monte Getsemane? Porque o Monte Getsemane no passado era uma fábrica de óleo de oliva, mas que estava abandonada e supostamente tinha algumas construções ali. Então Jesus passava o maior tempo dele naquele monte. Talvez a casa de Jesus Cristo em evidência era o Monte Getsemane. Então ele não tinha casa, como ele mesmo falou. Olha só, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Quanto tinha no caixa da igreja de Jesus Cristo? Qual o valor? Tem igrejas, e eu conheci uma pelo menos, que priorizava muito esse dinheiro no caixa. O dinheiro tem que estar no caixa, o dinheiro tem que ter um montante no caixa para isso, para aquilo, para aquele outro. Quanto de dinheiro tinha no caixa da igreja de Jesus Cristo? Vamos ver em São Mateus capítulo 17. Vamos lá para São Mateus capítulo 17, a partir do versículo 24. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos de 2 dracmas abordaram a Pedro e questionaram: O vosso mestre não paga o imposto das 2 dracmas ao templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Mas, quando ele entrou em casa, Jesus se antecipou e perguntou-lhe, primeiro: Simão, qual a tua opinião? De quem cobram os reis da terra impostos e tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Dos estranhos, respondeu Pedro. Ao que Jesus conclui: Logo então os filhos livres dessa obrigação. Logo eles estão livres dessa obrigação. Entretanto, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca acharás um estáter. Retira aquela moeda e entrega a eles para pagar o meu imposto e o teu imposto. O estáter cobriria as 2 dracmas. Então parece-me que não havia dinheiro nenhum no caixa da igreja de Jesus Cristo. Parece que Jesus Cristo não dava muito valor para a posse, para as coisas materiais, não é? Ele não tinha o dinheiro na igreja. Ele não tinha. Lá em Marcos capítulo 10, versículo 21, olha só. São Marcos capítulo 10, versículo 21. Diz assim, ó. Falando ali do homem que deseja possuir tudo, né? O jovem rico, né?
Ao que o homem declarou: Mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Então Jesus olhou com compaixão e lhe revelou: Contudo, te falta algo mais importante. Vai, vende tudo o que tens, entrega aos pobres e receberás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Jesus amava o Pai, não o dinheiro. O jovem rico amava o dinheiro e não amava o Pai. Então, o que Jesus Cristo pensava, o que creio que ele pensava e que importância ele dava para os valores. Vamos ver em relação à beleza. Isaías capítulo 53, versículo 2. Cristo, ele se fez feio por nós. Isaías 53, 2. É claro que aqui foi uma visão de Isaías do Cristo na cruz. E vamos ver como é que ele estava. Isaías 53, 2 diz assim: Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. E na verdade é a figura do servo, né? A figura de uma pessoa desprezada. Já lá em Isaías 52 a gente vê 53, né? Ele na cruz, né? Sendo maltratado, depois de passar por tudo que ele passou, a fisionomia dele obviamente era horrível. Qual era o padrão de beleza daquela de Jesus? Qual é a beleza valorizada pela Bíblia? 1 Pedro capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4, nós temos a resposta. Primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 4 e versículo 4. 1 Pedro 3. Da mesma maneira, esposas, cada uma de vós seja submissa ao vosso próprio marido, com o propósito de que, se alguns deles ainda são contra a palavra, sejam convertidos sem a demonstrações pelo procedimento de sua esposa. Testemunhando a vossa maneira de ser honestas e respeitosa, portanto que vos torne belas e admiráveis. Não devem ser os enfeites exteriores, como as tranças dos cabelos, as finas joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Portanto, o que vos torna belas e admiráveis, eles não devem ser essas coisas. Ele fala no versículo 4. Pelo contrário, esteja em vosso ser interior a beleza, que não se desvanece. Toda beleza que se revela mediante um espírito amável e cordato, o que é de grande valor na presença de Deus. Essa era a beleza valorizada pela Bíblia. Qual era o padrão de beleza de João Batista? João Batista tinha um padrão de beleza estranho, não é? O mundo, com certeza, o marginalizaria, né? São João, capítulo 3, versículo 30, que diz assim: Convém que eu diminua, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Parece que o padrão de beleza de João Batista não era nem um pouquinho, não queria nem um pouquinho ser chamado para ele. Quer dizer, eu não quero que vocês me olhem porque eu não sou belo, até porque ele andava vestido com pele de couro lá, né? Então, enfim, uma vestimenta muito estranha, não é? Semelhante à vestimenta de Elias, né? Não olhem para mim, olhem para Jesus, foi o que ele disse. Foi o que o João Batista disse. Convém que eu diminua e que ele cresça. Então, o padrão de beleza na Bíblia Sagrada não é esse padrão de beleza que o mundo mostra. Não é esse padrão de beleza que o mundo mostra. É algo que vem de dentro. É algo que não aponta para si mesmo, mas aponta para Jesus. E em relação ao status, como Jesus o valorizava, ou como penso que Jesus o valorizava? Lá em Filipenses 2, do versículo 5 ao versículo 8, a gente vê como era valorizado um escravo naquela época, né? Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 8. Deixa eu puxar Filipenses aqui. Filipenses 2, do 5 ao 8, diz assim:
Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, morte de cruz. Como Jesus valorizava o status, esvaziou-se a si mesmo. Jesus deixou a forma de Deus e tomou a forma humana naquele momento. Esvaziou-se da sua deidade para tomar a forma humana e não para tomar a forma de um homem que seria um rei entre os homens. Eu falo no que eles entendiam como reinado naquela época. Mas ele veio trazer o reino de Deus e mostrar que ele veio como servo. E aqui nós encontramos a palavra doulos, ou seja, escravo. Não era um diácono, que era outra palavra grega para servo, que tinha um salário no final do dia. Eram doulos que não tinham direito nenhum. Ele esvaziou-se de si mesmo. Imagino que uma pessoa como Jesus Cristo aqui, que valor estava dando para o status. Marcos capítulo 10, versículo 44. Jesus Cristo, não é? Marcos 10, 44, nós temos alguma coisa aqui também, para a gente ver em relação ao que Cristo pensava sobre o primeiro lugar, enfim, sobre ser o melhor, sobre ser o bom, não é? Marcos 10, 44. E quem ambicionar ser o primeiro entre vós, se dispõe a ser o escravo de todos. Quem ambicionar ser o primeiro entre vós, se dispõe a ser o escravo entre todos. Exigência para a primeira fila, não. Cristo não queria. Vou ser o seu último. Tá? E lá em Mateus 23, 11, o maior tem que ser servo. Mateus 23, 11. Vamos ver aqui, Mateus 23, 11. Porém, o maior dentre vós seja vosso servo, sirva. Então Jesus não valorizava nem um pouquinho o status, não valorizava nem um pouquinho ser o primeiro na fila, não valorizava nem um pouquinho ser o melhor. Ele veio para ser servo, tá? Ele não valorizava essas coisas. Ele não valorizava o status, ele não valorizava a beleza, ele não valorizava ter posses. Isto que a sociedade prioriza, isto que a sociedade atual prioriza e traz como coisa importantíssima, não era o que Jesus priorizava. E a minha pergunta para você, isto que Jesus não priorizava, qual é o valor que você tem dado para isso? O que tem você valorizado na tua vida? Isto que Jesus não priorizava? Isto que o mundo atual tem trazido e te mostrado e tentado te empurrar muitas vezes goela abaixo, que é o mais importante? Um conselho para você. E quando eu falo um conselho para você, eu falo um conselho para mim também. Está escrito lá em Romanos capítulo 12, vamos achar Romanos aqui, Romanos capítulo 12, que diz assim, a partir do versículo 1, portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional ou culto lógico. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um conselho para nós como filhos de Deus, para nós como escolhidos de Deus, como eleitos de Deus, como destinados, predestinados por Deus à salvação antes da fundação do mundo. Um conselho para nós então, não vos conformeis, não entrem na forma, não entrem no molde, não entrem na forma deste mundo,
mas transformai-vos. Aí nós temos a palavra metamorfose. Observe como a borboleta, ela é linda ao voar, mas antes ela era uma lagarta e ela foi transformada, ela passou por uma metamorfose, uma transformação. É o que diz aqui na Bíblia, né? E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes. Todo filho e filha de Deus tem que entender o que está escrito lá em Efésios, capítulo 1, versículo 18. Vamos ver o que está escrito em Efésios 1, 18? Efésios 1, 18 diz assim, ó. Oração do apóstolo São Paulo, oro ainda para que os olhos do vosso coração, cardias, seja iluminado, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Tudo isso que você talvez pense que é importante, que você dê muito valor, que você prioriza, não é importante para os filhos e filhas de Deus, ou pelo menos não devem ser importantes para os filhos de Deus, porque olha a oração de São Paulo. Eu oro para que os olhos do vosso entendimento, em algumas versões, mas a palavra é cardias, é coração, tá? Oro para que ele seja iluminado, para que eu e você entendamos, para que nós venhamos a entender quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, o que realmente tem valor para nós, filhos e filhas de Deus. Transformai-vos. E ele continua, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos amoldeis ao sistema do mundo. Porque se você se amoldar ao sistema do mundo, entrar na forma do sistema do mundo, talvez você não experimente. É bem provável que você não experimente. Você não experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a tua vida. Experimente andar na vontade de Deus. Era assim que Cristo andava na oração do Pai Nosso, lá no Getsêmani. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E lá no Getsêmani ele diz assim, Pai, está difícil essa situação, essa dor está horrível. Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Nós temos que olhar para a nossa vida, fazer um exame reflexivo e ver se de fato nós estamos andando na vontade de Deus, se de fato nós não estamos valorizando aquilo que Cristo não valorizou, se de fato nós estamos dando a nossa vida, dando o nosso suor, nos cansando, na busca de coisas que Cristo não valorizou. O que você tem valorizado na tua vida? O que você tem valorizado na tua vida? Ah? Você tem valorizado o dinheiro? Você tem morrido por dinheiro? Quem morre por dinheiro, quem ama o dinheiro é avarento. A avareza é um pecado horripilante. A avareza significa apego sórdido ao dinheiro, amor ao dinheiro. Você tem buscado uma beleza exterior enorme, esquecendo da interior, que é mais importante. Você tem gastado o que não tem para transformar teu rosto e teu corpo em um menino, uma menina de 15 a 16 anos, se você tem 40 ou 50. Você quer aparecer, você quer estar no topo das atenções. Será que Cristo valorizava tudo isso? Não. Pelo que eu vi na Bíblia, não. É o mundo que valoriza isso. É o mundo que te aponta para isso e quer colocar na tua mente, na tua cabeça que isso realmente é importante. É importante termos dinheiro, mas não da forma como o mundo coloca para você.
É importante andar de uma forma exterior também bonito, mas não é o mais importante. O que Jesus Cristo valorizava, o que tinha importância para ele. Qual era a casa de Jesus Cristo? Aonde era a casa de Jesus Cristo? Será que Jesus Cristo era belo? Buscava a beleza o tempo todo? Será que Jesus Cristo valorizava o status, estar em evidência? Ele até andava escondido? Poxa vida! Um conselho então para mim e para você. Não se conforme, não entre na forma desse mundo. Mas busque a transformação em Deus pelo Espírito Santo. Renove a tua mente. Deixe Deus renovar tua mente. E experimente andar na vontade de Deus. Não é? Para concluir, é assim que o cristão deve andar. De que forma? A forma está lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. 1 Pedro 2, 21 diz a forma que o cristão deve andar. Olha só. Para esta obra fosse chamados, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Quando a gente observa a palavra exemplo aqui, a gente vai encontrar um padrão perfeito, que no grego significa hipogramos. Padrão perfeito. Olha só, para essa obra fosse chamados, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Se você olhar o texto, você vai encontrar, a partir do versículo 11, deveres do povo de Deus. Então, deveres do povo de Deus é seguir os passos do Mestre, é seguir os passos de Jesus Cristo. Aplica isso na tua vida. Não seja induzido pelas coisas do mundo, mas olha para o Senhor. Seja a tua beleza a beleza interior, seja o teu dinheiro aquele que ganhastes com o teu suor, para o teu sustento e que ele possa te contentar. Seja a tua beleza de acordo com os teus anos e da forma como também tens te cuidado, não se escravizando por esse cuidado. Deixa eu orar por você. E que eu e você possamos valorizar as coisas que Cristo pela Bíblia valorizou. E andarmos em suas pisadas. Pai, abençoa a tua igreja, abençoa teus filhos e filhas nesta manhã, nesse sermão que é o sermão de domingo para a Igreja Batista Filadélfia de Nova Bassano. Fortaleça a fé de cada um dos teus filhos e filhas, Pai, e anime-os, Pai amado, nesse período difícil em que estamos passando. Anime-os, Pai. Faz forte a tua igreja nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Ajuda-os, Pai. Que assim seja. Amém.